Estamos de volta para mais uma aula de língua portuguesa nessa manhã de quarta-feira, dia 23 de junho de 2021. Eu sou o professor Ricardo Nascimento e convido vocês para essa deliciosa aula. Qual será o conteúdo desta vez? Sinais de pontuação. Crianças, para que a gente possa estudar os sinais de pontuação, qual será a habilidade necessária para a gente desenvolver? Reconhecer os usos do ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, dois pontos e travessão. Olha, vocês percebem que durante as aulas de português principalmente, porque nas outras disciplinas também é cobrado isso, mas os professores de língua portuguesa, quando estão dando aula para vocês, eles falam, terminou de colocar a resposta, coloca o ponto final. Terminou de escrever a pergunta, coloca o ponto de interrogação. A resposta que você colocou, ela está indicando medo, espanto, surpresa? Coloca o ponto de exclamação. Ah, você estava lendo um texto e o narrador era quem estava falando. Ele parou de falar. Coloca o quê? Dois pontos. E se o personagem começa a falar, a fala dele é indicada com o uso do travessão. Então, vocês percebem que todos esses sinais de pontuação estão presentes nas nossas atividades do dia a dia. Vamos conferir? Vamos iniciar com a nossa descoberta literária. Olha, nós temos aí A Galinha Ruiva, que é um conto. Esse conto, ele está no livro de vocês, de língua portuguesa. Observem aqui. Vocês vão encontrar esse conto na página 176. E também na página 177. Vamos fazer a leitura? Vocês já podem até aproveitar e pegar o livro. A Galinha Ruiva. Um dia, uma galinha ruiva encontrou um grão de trigo. Quem me ajuda a plantar este trigo? Perguntou aos seus amigos. Eu não, disse o cão. Eu não, disse o gato. Eu não, disse o porquinho. Eu não, disse o peru. Então eu planto sozinha, disse a galinha, cocoricó. E foi isso que ela fez. Logo o trigo começou a brotar e as folhinhas, bem verdinhas, a despontar. O sol brilhou, a chuva caiu e o trigo cresceu e cresceu, até ficar bem alto e maduro. E o que será que aconteceu logo em seguida? Quem vai me ajudar a colher o trigo? Perguntou a galinha. E ela perguntou aos seus amigos. Eu não, disse o cão. Eu não, disse o gato. Eu não, disse o porquinho. Eu não, disse o peru. Então eu colho sozinha, disse a galinha, cocoricó. E foi isso mesmo que ela fez. Crianças, perceberam aí como os amigos da galinha ruiva não querem ajudá-la? Então, vamos ver como essa história vai encerrar. Quem me ajuda a levar o trigo ao moinho? Perguntou a galinha aos seus amigos. Eu não, disse o cão. Eu não, disse o gato. Eu não, disse o porquinho. Eu não, disse o peru. Então eu levo sozinha, disse a galinha, cocoricó. E foi isso mesmo que ela fez. Quando, mais tarde, voltou com a farinha e perguntou. Quem me ajuda a assar essa farinha? Eu não, disse o cão. Eu não, disse o gato. Eu não, disse o porquinho. Eu não, disse o peru.
Então eu asso sozinha, disse a galinha, cocoricó. Crianças, vocês estão percebendo que até aí a galinha não recebeu a ajuda de nenhum dos seus amigos? Será que ela é realmente a amiga deles? Ou será que eles não são seus amigos? Vamos descobrir? Quem me ajuda a levar o trigo ao moinho? Perguntou a galinha. Aos seus amigos. Eu não, disse o cão. Eu não, disse o gato. Eu não, disse o porquinho. Não, disse o peru. Então eu levo sozinha, disse a galinha, cocoricó. E foi isso mesmo que ela fez. Quando mais tarde voltou com a farinha, perguntou: quem me ajuda a assar essa farinha? Eu não, disse o cão. Eu não, disse o gato. Eu não, disse o porquinho. Eu não, disse o peru. Então eu asso sozinha, disse a galinha, cocoricó. A galinha ruiva assou a farinha e com ela fez um lindo pão. Quem quer comer esse pão? Perguntou a galinha. Eu quero, disse o cão. Eu quero, disse o gato. Eu quero, disse o porquinho. Eu quero, disse o peru. Isso é que não, sou eu quem vai comer esse pão, disse a galinha, cocoricó. E foi isso mesmo que ela fez. Autor dessa história é o William J. Bonnet. Essa história foi publicada no Livro das Virtudes para Crianças. E está no livro de vocês também, o livro Ápice. Meninos, meninas, perceberam a narrativa dessa história? Que a galinha ruiva um dia encontrou um grão de trigo e ela decidiu plantar. Foi até seus amigos pedir ajuda. Todos eles se recusaram. Ela também, depois que cuidou dele e ele cresceu, chegou o momento de colher. Ela pediu que eles ajudassem. Se recusaram. Ela pediu para ajudarem ela a levar até o moinho para moer. Vocês perceberam que eles também se recusaram. Depois, ela pediu para ajudarem a moer a farinha. Se recusaram. E depois, a assar. Também teve recusa. Mas na hora que eles viram o pão que ela fez, todos quiseram comer. E aí o que a galinha ruiva fez? Não compartilhou com eles. Por quê? Porque ela tinha feito todo o trabalho sozinha. Então, deixa a dica para vocês. Sempre busque ajudar os seus amigos, a sua família também. Ajude a quem precisa, porque isso é muito importante. Combinado? Então, espero que vocês tenham gostado dessa história. E vamos lá então. Agora, falando sobre o nosso conteúdo de hoje, sinais de pontuação. Primeira coisa que vocês vão fazer, pega o lápis com a borracha e o livro vocês já estão com ele na mão, não é mesmo? Espero que o lápis esteja bem afiado, porque a gente vai precisar usar agora. Olha o que é que eu vou querer que vocês façam. Na página 176, vamos numerar o texto até o 8º parágrafo. Como é que a gente faz para enumerar um texto colocando os números nos parágrafos, no início de cada um deles? Então, meninos, vou deixar aqui ampliado o texto para que vocês percebam com mais facilidade. E aí, o que é que vocês vão fazer? Vamos lá? Vocês querem enumerar sozinhos ou querem enumerar o texto comigo? Vamos lá então. Na página 76, a gente sabe que a primeira linha, que está o destaque, até mesmo escrito em negrito, que é esse preto mais escuro, é o título do texto, que é A Galinha Ruiva. Então, o início da história começa lá na próxima linha, que é o primeiro parágrafo. Olha aqui, ó, já até deixei marcado, para quê? Para que vocês percebam. Então, vamos lá. A primeira linha,
Vocês vão fazer isso aqui, ó. É o primeiro parágrafo. Pronto? Coloquem aí, na primeira linha, onde começa com é o primeiro parágrafo. Agora, onde tem o travessão e a palavra quem, você vai colocar o número 2, que é o início do segundo parágrafo. Agora, crianças, vocês vão colocar o início do terceiro parágrafo, onde tem o travessão e a frase eu não, disse o cão. Pronto? Quarto parágrafo agora. O quarto parágrafo é na linha onde tem travessão, eu não, disse o gato. Está muito fácil, né? Vamos lá então. Quinto parágrafo. Eu não, disse o porquinho. Então, nessa frase aí, é o início do quinto parágrafo. E o sexto parágrafo, qual será? É onde tem eu não, disse o peru. E o sexto parágrafo, o sétimo agora, perdão, é onde temos o travessão e a fala da galinha, quando ela diz, então eu planto sozinha. Agora, a gente vai para o oitavo parágrafo, que é onde tem o início afirmando da seguinte forma, e foi isso mesmo que ela fez. Pronto. Agora, já temos organizados aqui os 8 primeiros parágrafos do nosso texto, que é o conto A Galinha Ruiva. Muito fácil, não é mesmo? Então, a gente enumera parágrafos desse modo, ok? Professor Ricardo, a aula está muito fácil hoje, então vamos começar a intensificar mais o nosso conteúdo? Vamos lá? Eu separei aqui para vocês, olha só, o que eu separei? Separei ali o título do texto. Olha, vou até marcar aqui para vocês também o início do primeiro parágrafo. Vamos fazer a leitura comigo? Começando pelo título. A galinha ruiva. Um dia, uma galinha ruiva encontrou um grão de trigo. Crianças, ali ó, onde nós temos a galinha ruiva, é a indicação de quê? Do título do texto, porque é uma frase que está em destaque, está bem centralizada. Ali é o que chamamos de título. E vocês sabem quem foi que falou? Um dia, uma galinha ruiva encontrou um grão de trigo? Será que foi um personagem? Ou será que foi o narrador que falou isso? Quem falou essa frase aí foi o narrador. Então, esse primeiro parágrafo foi falado pelo narrador da história. E ele era apenas observador, porque ele não participou, vocês perceberam disso. Já aprendemos isso na aula passada, né? Então, já leva a dica para essa. Agora eu fiz esse destaque. Quem me ajuda a plantar este trigo? Que é uma frase que está no segundo parágrafo. Quem foi que falou isso, crianças? Quem falou isso foi a personagem. Foi a personagem, foi a galinha que falou isso. E depois tem, perguntou aos seus amigos. Aquela frase ali, ó, é já só um momento. Lembrando que aqui, ó, a fala da personagem iniciou com o travessão, porque o travessão indica que tem personagem falando. Ela terminou de falar, foi colocado outro travessão para indicar que a fala da personagem terminou e agora o narrador volta a falar. Quando o narrador diz, perguntou aos seus amigos. E aí ali vocês viram a separação com o travessão. Lembrando que aqui foi usado o travessão para indicar a fala da personagem. E lá no final, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o ponto final colocado nas duas frases. Agora aqui nós temos duas frases. Eu não, disse o cão, e eu não, disse o gato. Eu não. Quem está falando?
Quando eu pronuncio eu não, quem fala é o personagem. Disse o cão. Eu não, quando o personagem está falando, a gente percebe a evidência através do travessão. Disse o cão. Quem voltou a falar foi o narrador. Por quê? Porque nós temos o término da fala do personagem e aí é separado com travessão para a fala do narrador novamente. Aqui embaixo nós temos a frase eu não. Quem foi que falou isso? Vocês sabem? Quem falou isso foi um outro personagem. Como que a gente percebe a fala dele? Pelo sinal do travessão. Disse o gato. Disse o gato, apontando para ele. Ou seja, quem está falando ali já é o narrador. E isso, o narrador voltou a falar por quê? Quando o gato terminou de falar, encerrou a fala dele, colocou a fala do colocou o travessão para separar a fala dele da fala do narrador. E aí vocês vão perceber aqui novamente a evidência do quê? A evidência do uso do travessão, indicando a fala do personagem, e também vocês vão ver o uso do ponto final, lá no final das frases. Temos aqui mais duas frases. Eu não, disse o porquinho. Eu não, disse o peru. E aí, aqui, personagem. Quem está falando quando fala eu não? Isso é o personagem que fala. Por quê? Porque a gente tem a evidência do travessão. Disse o porquinho. Ali tem o retorno da fala do narrador. Então, a gente vai colocar o quê? A gente vai colocar ali o narrador falando. Nessas outras duas frases, observem aqui. Eu não. Quem está falando é o personagem, que é agora o peru. A fala dele é evidenciada através do uso do travessão. E quando a gente retorna, devolvendo a fala para o narrador, a gente separa também colocando o travessão. Por isso ali o narrador está falando. Aqui a gente percebe novamente o uso do travessão na fala do personagem e na devolutiva para o narrador. E também percebemos o uso do ponto final lá nas frases. Agora aqui, crianças, observem, nós temos a evidência de um outro sinal de pontuação surgindo aqui, que é, primeiramente, vamos falar do travessão novamente. Aqui, ó, quem me ajuda a plantar este trigo? O travessão foi usado para indicar a fala do personagem, como eu já venho indicando para vocês. O uso desse traço deitado indica que o personagem está falando. Ali eu indiquei para vocês um outro sinal de pontuação. Esse sinal de pontuação que está ali, ele chamamos de ponto de interrogação. Para que a gente usa esse ponto de interrogação? Vamos fazer a leitura da frase para vocês perceberem? Quem me ajuda a plantar este trigo? O ponto de interrogação foi usado para indicar que a personagem estava fazendo uma pergunta. Ou seja, usamos o ponto de interrogação para fazer pergunta. E depois nós temos a evidência de outro ponto que apareceu ali duas vezes no final de cada um desses parágrafos. Aquele ponto que apareceu, que é só um pontinho, a gente chama ele de ponto final, que foi usado para indicar uma afirmação. Ou seja, um dia uma galinha ruiva encontrou um grão de trigo. Eu estou afirmando que ela encontrou o grão de trigo. Por isso, se eu afirmo algo, eu coloco o ponto final.
perguntou aos seus amigos. Eu estou garantindo que ela perguntou aos seus amigos. Então, assim eu também coloco o ponto final. Vamos falar um pouco mais sobre ele, sobre o ponto final, esse pontinho. O ponto final, colocado ao final da frase, indicando o final dela, é usado em frases afirmativas e negativas também. Quando eu digo eu não vou, eu estou negando. Então, por que eu usei o não? Vamos verificar aqui 2 exemplos. Observem. Bruna gosta de comer verduras. Eu estou afirmando que ela gosta de comer verduras. Assim, lá no final da frase, eu coloco o ponto final. Estou garantindo que ela gosta de comer verduras. Vocês também gostam? E outra frase. Ele não gosta de calor. A frase é negativa. Por quê? Porque foi usado não. Mas, terminou a frase, coloca o quê? Coloca o ponto final. Assim, vocês percebem que numa frase afirmativa, numa frase negativa, a gente tem que usar o quê? O ponto final. Ele é o que a gente geralmente mais utiliza no final das falas e principalmente também nos contos narrativos. Agora, nós temos ali o ponto de exclamação. O ponto de exclamação ele é usado para uma grande diversidade de situações. E a gente aprende isso com o quê? Com o passar dos dias. Então, por isso, ó, colhem nas nossas aulas para que isso vocês possam aprender com mais facilidade. Ponto de exclamação é usado para indicar que a frase expressa uma admiração, medo, espanto, susto, surpresa, raiva, ironia. Estão percebendo aí a grande diversidade de situações que a gente pode usar o ponto de exclamação? E vários outros sentimentos também. Então, em muitas situações, a gente usa o ponto de exclamação, que é o tracinho com ponto no final, que é logo embaixo dele. Vamos observar aqui. Que cachorro bonito! Eu estou falando de forma admirada. Assim, se eu indiquei admiração, eu estou colocando o ponto de exclamação. Eu afirmei que o cachorro é bonito, mas eu estou surpreso. Então eu digo, que cachorro bonito! Olha só a forma como eu falei. Admirado. Agora percebam essa outra frase. Que susto! Olha, até as minhas sobrancelhas ficaram, ó, mudaram ali a expressão. Que susto! Estou indicando o quê? Medo. Se eu estou indicando medo, no final da frase eu coloco o ponto de exclamação. Se você está passando por uma situação de perigo, o que é que você grita? Socorro! E aí você coloca o ponto de exclamação no final. Outras situações que você coloca o ponto de exclamação. Quando você usa as palavras mágicas. Bom dia, boa tarde, boa noite, até logo, tchau. Aí você usa também o ponto de exclamação. E o ponto de interrogação? A gente percebeu ainda há pouco que a galinha usou várias vezes ele. O ponto de interrogação é indicado para frases que expressam uma pergunta. Ou seja, você usa o ponto de interrogação para fazer pergunta. E aí, olha aqui, qual é o seu nome? Estou lhe perguntando, qual é o seu nome? Isso é uma pergunta, aí você coloca o ponto final. Outra pergunta, por que você não foi ontem para a escola? Ponto de interrogação. Assim, o que você percebe? Você percebe que a gente está usando o ponto de interrogação para fazermos perguntas. Temos também 2 pontos. Os 2 pontos, esse sinal pode ser usado em várias situações. Observem, olha só. Pode apresentar uma enumeração, uma lista, por exemplo.
Vejam bem. Fui ao mercado e comprei. 2 pontos. Frutas, verduras, álcool e carne. Então, quando eu quero dizer várias coisas que foram compradas, antes de eu dizer essas coisas que foram compradas, eu tenho que usar os 2 pontos. Eu estou enumerando, eu estou fazendo uma lista de coisas que foram compradas. Pode apresentar a fala de uma personagem, por exemplo. Olhem só. Luísa perguntou. 2 pontos. Indiquei que o narrador parou de falar e ele está entregando a fala para o personagem. Então, quando o narrador para de falar, coloca-se 2 pontos, passa a fala para o personagem, que inicia com o travessão. Onde está meu caderno de desenhos? E se o personagem fez a pergunta, aí lá no final ele coloca o ponto de interrogação. Olha. Crianças. E aí vocês vão perceber o quê? Vocês vão perceber também que nessa situação aqui, além dos 2 pontos que eu falei para vocês, tem também a evidência do travessão. Por quê? Quando tem na história narrador falando e personagem também, é importante sempre usar esses 2 sinais de pontuação juntos. Luísa perguntou, aqui é o narrador que está falando. Se o narrador parou de falar, colocou os 2 pontos. Aí você passa a fala para o personagem, colocando no início da fala dele o travessão, tá certo? E aí vocês percebem que assim os dois pontos e o travessão vão sempre andar juntos dentro de histórias narrativas. E aí, assim a nossa aula chegou ao fim. Eu tenho certeza que vocês adoraram as nossas 2 aulas de língua portuguesa de hoje. Então, eu espero que vocês tenham aprendido bastante, tanto a aula que falava sobre os contos, como também a aula que fala sobre os sinais de pontuação. Assim, eu me despeço de vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau!